Manuel Neri. Ah, não conheço ainda, não tive o prazer ainda. Mas estamos aqui na luta, né? Que E vamos luta, né? continuar. Vamos, com certeza. Nossa vida é uma eterna luta. Deixa eu Diga, ver Gabriel. se a gente Já já estamos está online no Facebook. Já? Já. Então tá bom. Então vamos começar? Vamos sim. Então, boa tarde a todas e todos. Eu sou Gabriela Lota, professora da Fundação Getúlio Vargas e coordenadora do Núcleo de Estudos da Burocracia. E hoje a gente vai apresentar os primeiros resultados da nossa pesquisa sobre os impactos da Covid nos profissionais da saúde. A gente organizou, eu e Jordano Magri, que coordenou comigo a pesquisa, a gente organizou esse evento para poder debater com representantes de profissionais representantes de profissionais da saúde e poder refletir coletivamente quais são os impactos e os grandes desafios aí para a gente pensar a melhoria da atuação dos profissionais de saúde num contexto de pandemia. Queria agradecer muito a participação do Valquírio Almeida e da Hilda Angélica, respectivamente representando o COFEM e a CONAX, né, representação dos enfermeiros e enfermeiras e dos agentes de combate à endemia e agentes comunitários de saúde. Valquíria e Hilda, é um prazer enorme poder estar com vocês aqui. A gente admira profundamente o trabalho dos profissionais de saúde e a gente sabe o quanto dependemos de vocês nesse momento, né? E o quanto, ao mesmo tempo, os profissionais estão numa situação bastante vulnerável, que é um pouco que a nossa pesquisa vai mostrar aqui, e por isso é um prazer enorme poder estar com vocês, podendo dialogar e ver como é que a gente pode ajudar a melhorar a situação dos profissionais de saúde. Esse é um compromisso do Núcleo de Estudos da Burocracia. Então, muito obrigada, Valquíria e Hilda, por disponibilizarem esse tempo de estar aqui hoje com a gente. Se vocês quiserem dar boa tarde aí para o nosso público. Valquíria. Boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer, né, em nome do Conselho Federal de Enfermagem, agradecer a oportunidade, né, de conversarmos um pouco sobre as questões, né, que envolvem, né, o ambiente de trabalho dos profissionais de saúde, em especial nesse momento tão crítico que nós estamos passando, né, em nosso país. Então, e acredito que aqui nós vamos ter análise bem interessante, né, e agradecer mais uma vez a oportunidade. Boa tarde a todos os participantes dessa live, as pessoas que estão nos acompanhando. Inicialmente, quero agradecer também aqui a oportunidade de estar representando aqui a nossa categoria através da Confederação Nacional. Agradecer à professora Gabriela, né, por esse trabalho importantíssimo que vem fazendo aí junto à Fundação, das pesquisas, né, da gente ter sido público-alvo dessa pesquisa. Nós somos uma categoria tão necessária e, ao mesmo tempo, tão desvalorizada. Então, é um prazer saudar aqui o companheiro do COFEM, né? Nós estávamos aqui dizendo que a nossa vida é uma eterna luta, e realmente é. Então, hoje, eu acho que esse momento é um momento da gente estar partilhando aqui as nossas angústias, né, frente principalmente a essa pandemia, nesse momento. Estamos aqui para dialogar e conversar e, quem sabe, sair daqui boas ideias para a gente melhorar esse enfrentamento. Boa tarde, obrigada. Jordano, quer dar boa tarde? Saudar a todos e todas. É uma oportunidade para a gente poder, mais do que produzir conhecimento nesse momento, é que o conhecimento ele possa ser apropriado pelos trabalhadores e para quem de fato está na ponta, para que seja uma ferramenta de visibilidade dos problemas, mas mais do que isso, que a gente possa juntos, academia, profissionais, sociedade civil, todo mundo envolvido para encontrar soluções para que a gente possa sair dessa pandemia da melhor maneira possível. Bom, então a ideia hoje aqui é que a gente possa apresentar, a gente publicou o relatório, né? Depois, para quem quiser ter acesso, a gente vai colocar no site da Escola do Parlamento do NEB,
A gente publicou, então, um relatório a partir do levantamento da survey que a gente realizou com os profissionais da saúde, de todas as regiões do Brasil e das diferentes categorias profissionais e níveis de atenção à saúde. E a ideia hoje é que a gente possa dialogar um pouco os resultados que a gente encontrou, o quanto eles refletem o que vocês do COFEM e da CONAX têm encontrado e têm vivenciado na ponta, e pensar que coletivamente em algumas saídas, recomendações propostas, como o Giordano falou, a nossa intenção é conseguir interferir no debate público diretamente, né? Da última semana para cá, desde que a gente começou a divulgar o relatório, eu já dei 19 entrevistas para diferentes canais, então a ideia é que a gente consiga dar publicidade para esses problemas e, acima de tudo, pautar uma agenda política e pública de soluções para a melhoria da atuação dos profissionais de saúde nesse momento de pandemia. Eu vou compartilhar, vou fazer uma breve apresentação aqui dos resultados gerais da pesquisa, e aí a gente vai fazendo esse debate com Valquírio e Hilda, e quem quiser mandar perguntas também no Facebook, a gente vai trazendo para cá e respondendo. Você quer falar alguma coisa, Giordano? Eu ia só lembrar que a gente está ao vivo no Facebook da Escola do Parlamento e que a gente, quem quiser, pode fazer perguntas por lá que a gente traz para cá para discussão. Perfeito. Então, eu vou compartilhar com vocês. Isso daqui é mais para a gente poder ter uma visualização aqui dos nossos dados, que acho que ajuda a entender, né? Então, essa pesquisa, ela foi realizada agora entre 15 de abril e 1º de maio, foi o nosso momento de coleta de dados. A gente conseguiu resposta de 1.456 profissionais de saúde pública das diferentes regiões, níveis de atenção e tipos de profissionais, com uma concentração entre agentes comunitários e de endemia e enfermeiros, profissionais da enfermagem, né? E a nossa proposta inicial era analisar as percepções que esses profissionais têm em relação ao suporte, a preparação que eles têm, se estão sentindo medo, em que medida a pandemia tem alterado a sua atuação lá na ponta, né? É importante a gente lembrar isso, são dados, inclusive, do próprio COFEM, que o Brasil já é o líder no ranking de mortes de profissionais de saúde em decorrência da Covid, né? Até o dado que eu tinha visto na semana passada, eu não sei quanto isso foi atualizado, 50% das enfermeiras e enfermeiros que morreram no mundo eram brasileiros, né? O que coloca a gente numa situação de bastante vulnerabilidade, comparando como é que os nossos profissionais têm lidado com a pandemia, e o objetivo da pesquisa foi justamente entender como é que esses profissionais lá da ponta estão percebendo esse momento, lidando com esse momento e a sensação de medo e suporte que eles recebem. Então, a primeira questão que a gente analisou na nossa survey, ela foi mandada por e-mail eletrônico, então ela circulou os profissionais que foram recebendo, a gente ativou, por exemplo, o CONAX ajudou a distribuir, outros sindicatos ajudaram a distribuir, enfim. Então, isso significa que a nossa amostra não é o que a gente chama de amostra aleatória, né? A gente não pode generalizar esses dados, não dá para dizer isso representa o Brasil inteiro, mas ela é uma amostra que tem bastante representação e variação em função das categorias profissionais e do território, de maneira que ele mostra um retrato que, enfim, tem algum grau de fidelidade aí com a realidade. A primeira pergunta que a gente fez para os profissionais é em que medida os profissionais sentiam medo nesse momento, né? E aí, se a gente for olhar para o dado geral, a gente tem mais de 80% de sentimento de medo nos profissionais de saúde que responderam, sendo que esse medo varia um pouco entre as profissões. Então, agentes comunitários e de endemia são os que mais sentem medo, 91% desses profissionais. Os médicos são os que menos sentem medo, são 77%, mas ainda assim é muita gente, né? A sensação de medo, ela é um sentimento absolutamente existente entre os profissionais que responderam. Isso é uma coisa importante na nossa categorização, então a gente junta agentes comunitários de saúde, agentes de combate à endemia, profissionais de enfermagem, a gente engloba enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem, médicos são médicos, e os outros profissionais, em geral, são profissionais da equipe ampliada de saúde da família, fono, dentista, fisioterapeuta, profissionais do NASF, e também a gente tem alguns gerentes de serviço e profissionais de recepção, limpeza, enfim, gente que está mais aí na equipe operacional, tá? A gente juntou esse em outros profissionais. Então, a sensação de medo é uma sensação absolutamente prevalecente aí entre os profissionais entrevistados.
Agora, esse medo não é um medo infundado, né? Ele é um medo que tem elementos muito concretos e materiais que levam a essa sensação de medo, né? Um deles tem a ver com a sensação de preparo. A gente perguntou para os profissionais em que medida eles se sentem preparados para enfrentar a crise. Mais de 60% deles não se sentem preparados ou não sabem responder. Na verdade, 15% é que disseram me sinto preparado para enfrentar a crise. Isso varia bastante entre os profissionais, mais uma vez, os agentes comunitários e de endemia se sentem menos preparo, 7% deles se sentem preparados. Os médicos se sentem um pouco mais preparados, mas ainda assim a gente está falando aqui que 1/3 dos médicos apenas se sentem preparados para lidar com a pandemia. E 80% dos profissionais de enfermagem não se sentem preparados. Claro, gente, essa pandemia é uma doença nova, a gente conhece muito pouco sobre ela é uma doença muito diferente das outras doenças que a gente teve, mas ainda assim profissionais de saúde são formados para lidar com situações de emergência, com situações de doenças desconhecidas. Então, não é só a dimensão da doença em si que ajuda a explicar essa baixa sensação de preparo. Ela tem a ver com outras questões que a gente vai explorar aqui também. Então, uma das questões que ajuda a gente a explicar o medo e a sensação de despreparo tem a ver com acesso a equipamentos de proteção. Esse foi um dado que assustou muito a gente, inclusive porque eu diria que discutir acesso a equipamentos de proteção na saúde não deveria ser uma discussão em tempos de pandemia, deveria ser uma discussão em tempos de normalidade, né? Profissionais de saúde deveriam ter na sua normalidade acesso à máscara, acesso à luva, acesso a álcool gel e outros equipamentos necessários. Agora, quando a gente foi perguntar para os profissionais durante a pandemia quantos deles receberam equipamento, assustou muito a gente descobrir que 32% apenas receberam ou 68% não receberam equipamento de proteção individual. Também varia entre as profissões, mas isso significa a gente imaginar que 80% dos agentes comunitários não receberam equipamento dos governos e 37%, quase 40% dos médicos também não receberam. Imaginem um médico atuando num hospital ou unidade básica de saúde fazendo atendimento sem ter máscara, né? Ou um agente comunitário fazendo visita domiciliar sem ter máscara e álcool gel. Isso não quer dizer que os profissionais não tenham equipamento, porque o que tem acontecido, especialmente no caso dos agentes comunitários, é que eles estão adquirindo equipamento com recursos próprios ou ainda fabricando equipamentos, né? A gente tem relatos, por exemplo, de agentes comunitários que costuram suas máscaras, inclusive dentro das unidades básicas, e até distribuem para a população. Agora, esses equipamentos comprados com dinheiro próprio ou fabricados, eles não são equipamentos que têm garantia ou certificação de proteção, né? Então, a gente ainda assim está expondo esses profissionais ao risco, sem contar com o fato de que esses profissionais estão gastando o seu salário para adquirir um equipamento que deveria ser fornecido pelo próprio órgão governamental. Outra questão que também chama bastante atenção na pesquisa é a dimensão do treinamento. A gente perguntou quantos desses profissionais receberam treinamento ou formação oficial para lidar com a pandemia, e também assustou bastante a gente que quase 80% deles não receberam nenhum tipo de treinamento ou formação oficial dos governos. Isso também varia, então a gente está falando aqui só de 10% dos agentes comunitários com acesso a treinamento e 45% dos médicos e 41% das enfermeiras. Mas ainda assim, o que a gente está dizendo é, colocamos esses profissionais para lidar com talvez a maior crise sanitária da história recente, sem ter equipamento e sem ter treinamento para conseguir fazer esse trabalho, né? Ou seja, a analogia que eu tenho usado é que a gente tem jogado esses profissionais no meio de uma batalha, vendados e sem nenhum equipamento, sem nenhum tipo de instrumento para poder lutar, e pior, a gente depende deles para ter saúde, para ter proteção e assim por diante, né? Então, como é que a gente não tem cuidado dos nossos cuidadores? Outra questão que a gente pergunta é em que medida esses profissionais sentiram suporte ou têm sentido suporte de órgãos governamentais. Aqui a gente fez questão de separar governo federal, estadual e municipal por várias questões, inclusive por causa da dissonância de narrativas entre o governo federal e os municípios, na verdade, entre o presidente e os governos municipais, sobre distanciamento e isolamento. E o que a nossa pesquisa mostra é que 67% deles não sentem apoio do governo federal, 50% não sentem apoio dos governos estaduais e 56% não sentem apoio do governo municipal.
a falta de suporte ela é generalizada, portanto, mas ela tem diferença, né? O governo federal apoia menos proporcionalmente do que governos estaduais e governos municipais nesse momento de pandemia. Agora, uma coisa importante que aparece da nossa pesquisa é que existe uma desigualdade regional nesses nossos dados, né? Então, esses elementos, eles não são iguais no Brasil inteiro, e claro que isso também reflete, em alguma medida, as desigualdades prévias que a gente já tinha de capacidades estatais aí no SUS e na saúde. A gente sabe, por exemplo, historicamente, da desigualdade na distribuição de médicos entre as regiões norte e nordeste, comparando com o resto do Brasil, e a mesma coisa acontece com distribuição de UTIs e distribuição de equipamentos, por exemplo. Jordano, você quer falar um pouco mais sobre as desigualdades? Acho que os dados falam por si só, né? A gente vê uma grande disparidade, um sentimento de desigualdade que, como a Gabriela disse, é reflexo da falta de preparo e de suporte que esses profissionais recebem, mas notadamente na região norte e nordeste do país, em que quase 80% nas duas regiões não recebeu EPI, e que, portanto, isso acaba refletindo no despreparo e na exposição que esses profissionais estão vivendo nesse momento. Se você vai para as regiões sul e sudeste, você sente uma preparação um pouco melhor, principalmente no centro-oeste, para lidar com a crise nesse momento, mas só evidencia que, além de haver uma desigualdade entre as carreiras, as profissões dentro da saúde, existe uma desigualdade regional, ou seja, que esse sentimento e o enfrentamento da pandemia acaba não sendo uniforme em todo o país e entre todos os profissionais. Então, essa variação, essa desigualdade, ela apareceu, como a gente falou, na preparação, ela apareceu na distribuição de equipamentos e ela apareceu também no treinamento, né? Vejam a região norte e nordeste, a gente tem aí 12%, 13% de respondentes que acham que receberam treinamento, em detrimento das regiões sul e sudeste, sul e centro-oeste, onde isso aparece com maior incidência. Quais são, então, um pouco os nossos achados principais aqui? É isso que a gente queria, a partir disso, dialogar com Valquírio e Hilda, o quanto vocês percebem que essas questões estão em debate, quais são as saídas possíveis, né? Primeiro, essa sensação generalizada que a gente teve a partir de olhar os dados, de que esses profissionais estão em uma situação de precariedade e risco, que se materializa tanto no risco de serem contagiados, e aí os altos índices de mortalidade no Brasil de profissionais por Covid mostram isso, mas também de serem vetores de transmissão, né? De pessoas que eles deveriam cuidar. Então, imagina para um profissional de saúde cujo ethos é o cuidado, ser alguém que está potencialmente contagiando os outros com a doença, isso enfim, uma dimensão que gera muito sofrimento, né? Ao mesmo tempo, portanto, em que a gente tem esse risco de aumento de mortalidade dos profissionais, diminuição de profissionais na ativa, inclusive porque vários estão ficando em licença e afastamento por causa da doença, ou porque tem comorbidades, a gente tem também um risco de desatenção na saúde, especialmente na atenção primária. Isso é uma coisa que a gente pegou muito nos nossos dados, de várias unidades básicas de saúde que diminuíram drasticamente o atendimento da normalidade, né, das doenças crônicas e público prioritário por causa da crise sanitária, né? Agora, como é que vai ficar a longo prazo esse público que não está sendo atendido agora, os hipertensos, os diabéticos, pessoas com tuberculose, ou mesmo gestantes que não estão tendo esse acompanhamento cotidiano porque as unidades básicas diminuíram o atendimento ou fecharam algumas delas, né? Outra coisa que chama atenção para a gente é essa desigualdade entre as regiões. A gente esperava isso, mas ainda assim é sempre muito triste ver isso acontecer. E também a desigualdade entre as profissões, né? Que também a gente esperava, mas ainda assim é muito triste a gente ver como em tempos de pandemia se reforça essa desigualdade, especialmente dos médicos terem acesso a tudo mais do que os outros profissionais, sendo que quem está muito no dia a dia, especialmente nas UTIs e nas unidades, na atenção primária, são profissionais da enfermagem e agentes comunitários, recebendo menos equipamento, recebendo menos treinamento, recebendo menos suporte governamental.
Ao mesmo tempo, uma coisa que chamou a atenção, e a gente queria dialogar um pouco isso com vocês, a gente pergunta para eles em que medida se alterou a dinâmica de trabalho deles, e 88% deles dizem que mudou, e a gente pergunta como. E apareceram várias coisas, algumas muito interessantes de inovação, enfim, por exemplo, criar grupos de WhatsApp, fazer acompanhamento remoto, telemedicina, telemonitoramento, coisas desse tipo, mas também apareceram algumas coisas que podem ser desvio de função, e a gente queria ouvir um pouco como é que vocês pensam isso, né? Então, por exemplo, relatos de profissionais da saúde que estão sendo deslocados para fazer acompanhamento em fila de banco, fila da caixa, ou fila de outros serviços, ou mesmo trabalho da barreira sanitária, que faz parte da saúde, mas enfim, a gente queria um pouco também discutir com vocês em que medida esses profissionais têm preparo para fazer essas atividades complementares, ou quanto isso também é enquadrado num desvio de função, tirando eles da atenção à saúde mais direta. São perguntas aqui, tá? Eu não estou colocando nenhuma conclusão específica, a gente queria dialogar. E a gente acaba o nosso relatório com algumas propostas, eu trouxe aqui só algumas delas, mas que a gente queria, de repente, chegar mais nessa conversa coletiva, que os governos deveriam assumir, são propostas simples, factíveis, rápidas de serem implementadas, que não demandam grandes conhecimentos nem grande investimento, mas que mostram, a sua ausência mostra descaso governamental, né? Então, distribuição massiva de equipamentos de proteção individual, atestados, certificados, fazer teste cotidianamente com os profissionais de saúde para garantir que não tem profissional contagiado assintomático, fazer capacitação e treinamento com materiais informativos simples que possam ser mandados via redes redes eletrônicas. A gente soube, por exemplo, a semana passada eu entrevistei uma profissional de uma unidade da Secretaria Municipal de São Paulo, e ela contou que era uma pessoa da área central, né? E ela contou que eles desenvolveram vários materiais informativos, mas não conseguiram fazer chegar nos profissionais porque eles não têm o telefone dos profissionais, eles não têm o WhatsApp dos profissionais, os profissionais não têm e-mail institucional, e eles simplesmente não conseguem disseminar um material informativo oficial feito pela prefeitura, né? Então, como é que a gente pode pensar também essa divulgação? Eu tenho participado de vários grupos de Facebook e WhatsApp de agentes comunitários, por exemplo, e vejo a circulação massiva de informações e que talvez as prefeituras não estão conseguindo chegar nisso, né? Reorganização de serviços, especialmente na atenção primária à saúde, para conseguir garantir o atendimento cotidiano e o atendimento e a resposta à pandemia, e também suporte psicológico e emocional para os profissionais de saúde para conseguir lidar com medo, conseguir lidar com a morte, com toda essa pressão que eles estão vivendo. Então, esses são um pouco os achados centrais da nossa pesquisa, e a ideia agora é a gente dialogar com vocês, como representantes dos profissionais, aí como é que vocês têm lidado com isso. O Jordano elaborou algumas perguntas aqui para a gente, enfim, organizar a nossa conversa. Você quer já colocar, Jordano, para a gente? Tirar do mudo. Eu acho que as suas provocações iniciais eu acho que já dão esse pontapé inicial, mas a gente tinha pensado que nesse primeiro bloco era entender um pouco como que vocês sentem a preparação nesse momento dos profissionais e a exposição que os profissionais enfim, especificamente os agentes comunitários e os enfermeiros estão vivenciando e experienciando essa pandemia. Acho que a gente pode começar pela Hilda. Ok. Posso, então, né? Vamos lá. Então, assim, o resultado da pesquisa, para nós, para os agentes comunitários de saúde e endemias, mais especificamente os agentes comunitários de saúde, eles não nos surpreendem, na verdade, não nos surpreendem o número, né? Nós já estamos acompanhando a categoria há muito tempo, como presidente da Confederação Nacional, e no início da pandemia, logo no início, nós tomamos algumas atitudes enquanto representante da categoria. Um deles foi encaminhar vários ofícios e reiteradas vezes ao Ministério da Saúde, solicitando os equipamentos de proteção individual, né,
solicitando uma capacitação, mesmo que fosse por meio online, para os agentes de saúde e agentes de endemias, um protocolo que, nesse momento, desse um norte de como é que seriam as nossas atividades para esse momento. E nós não obtivemos resposta nenhuma por parte do Ministério da Saúde em relação aos equipamentos de proteção individual. A gente, no início, até compreendeu, né? O Brasil não estava preparado, ninguém, na verdade, estava preparado para essa pandemia. Então, o governo também não estava preparado, nós não tínhamos, nós acompanhamos as grandes mídias e vimos aí o desespero por parte do governo de adquirir o equipamento de proteção individual para todos os trabalhadores da saúde, não só para os agentes de saúde de endemias, porque no Brasil não tinha empresas, né, fabricando em grande escala e precisava e necessitava de buscar fora, principalmente na China, e veio toda essa problemática. Mas, assim, hoje nós já estamos há quantos meses dessa pandemia, do início da pandemia? As coisas já eram para estar organizadas, né? A gente entende que recursos existem, a prova disso é a transferência de recursos para os municípios pela União, né? As doações de grandes empresas e grandes estatais fazendo doações, e até o momento nós ainda continuamos sem uma capacitação, totalmente despreparados. As nossas atividades, elas estão sendo realizadas, a gente fazendo, orientando a prevenção, né? Pelo aquilo que a gente está vendo na mídia, na grande mídia, nas redes sociais. Mas, por parte dos governos, nós não tivemos, até o momento, nenhum tipo de capacitação para enfrentar esse desafio. Daí vem o medo, né? Isso tudo provoca um pânico terrível. A nossa categoria está apavorada, assistindo a todo instante a mídia colocar os números de acometidos, números de óbitos, a nossa categoria sendo acometida, um grande número de profissionais acometidos, percas de companheiros, né? E isso tudo gera pânico, medo mesmo. Como é que eu vou enfrentar uma situação dessa se eu não estou preparado, primeiramente, eu não tenho a informação, eu sei que não existe uma vacina, que não existe um remédio, as pessoas estão morrendo do meu lado, procura o agente comunitário de saúde para ter a informação e a gente sem poder realmente levar essa informação com segurança. Então, isso gera pânico mesmo, tá? Até o momento, nós não recebemos ainda sistematizado esse equipamento de proteção individual. O que retratou aí a pesquisa é uma grande realidade no Brasil inteiro. A maior queixa dos agentes comunitários de saúde hoje é a ausência do equipamento de proteção individual. E isso nós temos buscado a todo instante, inclusive através da justiça, porque diálogo não existe entre a categoria e a gestão. Ficou muito difícil fazer esse diálogo quando agora a gente tem que se afastar, né? A presença física ela não existe mais. A categoria ela é acostumada a fazer o debate, o diálogo, como diz aqui no Ceará, no tete-a-tete, no olho a olho, né? Nós somos uma categoria extremamente organizada, extremamente mobilizada, mas quando a gente se depara com um momento desse, fica um pouco difícil, está difícil fazer essa discussão, e não tivemos, através de documento, respostas. Então, a nossa orientação aos nossos filiados, sindicatos, federações, é que, em não tendo essa resposta por parte dos gestores, principalmente dos gestores locais do SUS, provoquem o Ministério Público para ter um mínimo de segurança para fazer essa visita. Porque a gente entende o seguinte, o agente comunitário de saúde ele é essencial nesse momento, é necessário, é essencial, é uma figura que vai fazer
a visita, levando, ou deveria levar, um pouco de conforto para as famílias que também estão apavoradas. Porém, nós estamos correndo o grande risco de sermos contaminados e, mais ainda, de sairmos disseminando a contaminação nos domicílios, nas residências que a gente visita. Então, assim, existe uma sensação de medo muito grande, de pânico, inclusive, colegas entrando em problemas realmente mentais, psicológicos, atrás de apoio psicológico, porque não se sente preparado para enfrentar esse momento. Amanhã, dia 2, é que a gente vai ter um momento, vamos dizer assim, mais voltado para a questão do governo. Amanhã nós vamos estar participando da audiência pública com a comissão externa da Câmara Federal, do acompanhamento do Covid, e nós vamos estar lá debatendo exatamente esse despreparo dos agentes de saúde, essa falta de valorização da gestão pública para com os agentes comunitários de saúde. A gente escuta falar os profissionais da linha de frente, geralmente os profissionais da linha de frente que estão sendo considerados são os médicos, os enfermeiros e os técnicos de enfermagem, e o agente comunitário de saúde ele não é colocado nessa relação para a devida assistência, preparo, amparo e valorização. Então, a gente vai fazer esse diálogo amanhã. Foi muito oportuno a live de hoje, está sendo. O resultado dessa pesquisa também muito bom, porque vai realmente fundamentar a nossa discussão, né, e comprovar realmente aquilo que a gente vem dizendo em palavras, mas que até o momento nós não tínhamos um documento que realmente balizasse a nossa fala. Então, é oportuna a pesquisa, a gente fica grato de ter sido alvo dessa pesquisa, da preocupação da Fundação em relação à nossa categoria, ao adoecimento, ao despreparo, à falta de EPI. Toda essa questão vai realmente dar um suporte na nossa fala amanhã, nessa audiência pública, que eu acredito que vai ser de grande valia. Nós vamos ter ali representantes do Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, do CONASEMES, nós vamos ter a participação da OIT, nós vamos ter a participação da OMS, e a gente realmente vai levar ali a fala da categoria. Nós estamos com medo, apavorados, precisamos realizar nossas atividades, não fugimos da luta e queremos ajudar ainda mais, mas precisamos, acima de tudo, proteger a nossa categoria, porque a vida é o bem maior. E a luta hoje é pela vida, a vida de todos, e essa vida de todos inclui também o profissional, agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias. Essas são as minhas falas iniciais. Muito obrigado, Hilda. Valquírio. Bom, a pesquisa que foi feita, né, que foi realizada aí por meio da Fundação Getúlio Vargas, ela tem mantido uma consonância, uma relação muito grande com os dados que o COFEN já tem levantado, né? Não só os dados do Observatório da Enfermagem, que são esses que estão mais fáceis de ser encontrados, vamos dizer assim, pela sociedade de modo geral, mas também pelos dados que a própria fiscalização dos conselhos de enfermagem tem nas suas inspeções diagnosticado nos serviços de saúde. Em especial, quando se fala em relação ao medo, né? O medo ele está presente nas categorias de enfermagem também. Então, todos os profissionais de enfermagem eles têm apontado este medo, também em função das questões, né, que a Hilda, inclusive, já ressaltou, do desconhecido que é, né, essa doença para o meio científico de um modo geral. Então, nós estamos, na verdade, aprendendo a lidar com essa doença.
É aquele ditado popular de consertar o carro com o pneu do carro com o carro andando. Então, toda hora ou a cada momento os protocolos são mudados, né? As orientações são mudadas, o cenário epidemiológico da Covid-19, desse novo coronavírus, ele muda praticamente a cada semana. Então, isso tudo leva ao natural medo dos profissionais de saúde, de um modo geral, e com os profissionais de enfermagem não é diferente. Mesmo os profissionais de enfermagem estando ali prontos a atender a população, estejam disponíveis para atender a população, estejam diretamente ligados à assistência, mas o medo é um sentimento humano. E ainda que os profissionais de saúde estejam sendo considerados, né, pela sociedade de um modo geral como sendo heróis, né, atitudes heróicas, mas é importante ressaltar que nós somos heróis humanos, né? Nós não somos os super-heróis das histórias ou dos filmes de quadrinho do cinema, que são heróis que são um pouco desprovidos dos naturais sentimentos humanos, né? Vamos dizer assim, em especial deles, o medo. Então, para os profissionais de saúde, dizer que está com medo não quer dizer que eles não estejam aptos ou prontos, vamos dizer assim, a enfrentar a situação, né? Ou que eles não estejam com coragem para enfrentar a situação. Então, estão com medo, mas estão com coragem, têm ansiedade, mas estão ali prontos a desempenhar o seu papel. Só que o contexto, além da questão da novidade da doença, né, do conhecimento dessa doença está sendo construído, existem outros fatores que também têm influenciado nessa questão, em especial da insegurança dos profissionais de saúde, que diz respeito ao que foi levantado pela pesquisa, aos equipamentos de proteção individual. É bem verdade que a pandemia chegou primeiro, a Covid-19 chegou primeiro em outros países antes do Brasil, em alguns outros países antes do Brasil. Mas isso também nos dava tempo de aprender um pouquinho com o que estava acontecendo nesses demais países. Mas o que a gente viu na prática não foi isso, né? A gente acabou repetindo alguns erros ou algumas condutas que nós poderíamos ter evitado se tivéssemos prestado um pouco mais de atenção a como a Covid-19 estava se desenvolvendo. Talvez porque acreditaram que a origem dela tinha sido em países, né, vamos dizer assim, de temperaturas mais frias, e que, por algum tempo, houve a expectativa de que nos países tropicais de temperatura mais quente, de temperatura mais elevada, o comportamento do vírus talvez não fosse tão agressivo como foi nos países de climas frios, o que na prática não se comprovou, porque estamos num cenário, até comparado com esses outros países, muito ruim comparado com eles. Nós somos hoje, ou éramos até sexta-feira, o quarto país com maior número de casos confirmados, né? Então, isso tudo levou a... Nós perdemos tempo, na verdade. Nós perdemos a oportunidade de aprender com o que estava acontecendo nos demais países. Ainda no quesito de equipamento de proteção individual, já era sabido há muito tempo que o maior produtor, o maior parque industrial de equipamento de proteção desses equipamentos estava localizado na China. Isso nós não descobrimos isso hoje, nós já sabíamos disso. Então, tanto é que se estima que mais de 90%, até o período pré-Covid, 90% ou mais desses equipamentos eram produzidos na China. E nós não sabíamos disso? Claro que sabíamos.
não poderíamos ter antecipado essas compras, não poderíamos ter antecipado a aquisição desses equipamentos, não poderíamos ter, inclusive, antecipado, por exemplo, que as indústrias, nesse momento de redução, as indústrias nacionais, nesse momento de redução de atividades, que elas já se preparassem antecipadamente para readequar seus parques tecnológicos para suprir uma demanda que todos nós sabíamos que seria que a China não daria conta de suprir a demanda mundial, porque eram todos os países querendo o mesmo produto de um único fornecedor, que no caso é a China. Então nós teríamos problemas não só com a oferta, mas teríamos também problemas com o custo, porque é a lei natural do mercado. Quando um produto se torna escasso e muita gente quer comprar, naturalmente esse produto sofre uma grande elevação de preços. E com esses equipamentos não foi diferente. Além disso, nós tivemos aqui no Brasil, em especial nos meses de março e abril, além da grande dificuldade de reposição desses estoques, que agora, no mês de maio, nós temos uma percepção de que houve uma melhora, não está, vamos dizer assim, numa situação confortável, a reposição e a oferta desses equipamentos no mercado, mas já houve uma significativa melhora, mas nós tivemos instituições que nós podemos classificar em 3 grupos principais, que eram aquelas instituições que não tinham equipamentos de proteção individual, e isso vigorou muito nas primeiras semanas, nas 4 semanas de março e primeira semana de abril. Um outro grupo de instituições eram aquelas que tinham alguns, mas não tinham todos. Então, isso também colocou em risco os profissionais de saúde. E tínhamos um terceiro grupo de instituições, que eram aquelas instituições que tinham todos ou que têm todos os produtos, os equipamentos de proteção individual, mas aplicaram uma política de racionamento, o que obrigou os profissionais de saúde a utilizarem esses produtos, esses equipamentos, por um período muito maior do que aquele que era preconizado pelas normas técnicas, e que é preconizado pelas normas técnicas, e também pelas próprias recomendações dos fabricantes desses equipamentos. E, naturalmente, quando o profissional de saúde utiliza um equipamento além do tempo onde o próprio fabricante diz, olha, o tempo máximo de eficiência desse equipamento é X, e eu passo a usar ele por um tempo acima, prolongado, além desse período de máxima eficiência, com o tempo essa eficiência, naturalmente, ela vai caindo. E isso também foi um fator de risco. E com relação no contexto também de diretrizes, orientações e treinamentos, também um outro comportamento que nós observamos e que temos constatado nas interações dos fiscais com os profissionais de enfermagem, quando estão indo em loco fazer as suas averiguações, diz respeito que, mesmo que os protocolos, tanto da Organização Mundial de Saúde, como os protocolos do Ministério da Saúde e da própria Anvisa, mesmo que eles ainda estivessem disponíveis em meados de dezembro, início de janeiro, esses protocolos já existiam, muitos deles, os profissionais de saúde, em especial os profissionais de enfermagem, não foram previamente preparados pelas instituições para lidar com esse contexto de Covid, para lidar com o manejo desses pacientes, sejam casos confirmados ou casos suspeitos, e também para lidar com as questões de biossegurança. De repente, os profissionais de saúde foram lotados ou transferidos para unidades que passaram, ou para alas institucionais que passaram a ser específicas para atender pessoas suspeitas ou confirmadas com casos com manifestações de Covid, sem que tivesse esse preparo prévio adequado. Não porque os protocolos já não existiam, ainda não existissem. Já existiam.
A questão é que as instituições não atentaram para o preparo prévio das suas equipes. Ou a gente não pode generalizar, dizer que foram todas, mas o que nós temos verificado é que uma boa parte dessas instituições de saúde, elas não prepararam previamente as suas equipes, inclusive com a questão, uma questão crítica relacionada, inclusive, a equipamentos de proteção individual, que é a retirada desses equipamentos no final do plantão. Porque esses equipamentos, depois, por exemplo, de 12 horas de plantão, esses equipamentos que, a princípio, eles são um fator de proteção, se no momento que ele for retirado, no final do plantão, o profissional de saúde não tiver devidamente capacitado, treinado para seguir o passo a passo de retirada, esse mesmo equipamento que o protegeu durante 12 horas vai contaminá-lo na hora que ele for retirar esses equipamentos. Então, e isso tudo foi de uma hora para outra, foi de repente, porque protocolos já existiam, medidas, diretrizes já existiam. O que não existiu foi a adequada atenção dos gestores institucionais para preparar as suas equipes. Nossa, muito interessante as falas, e eu vou aproveitar esse gancho do Valquírio e justamente perguntar para vocês como, então, enfim, já que não houve essa preocupação das instituições em disseminar essa informação, em definir essas diretrizes, em, de fato, orientar os profissionais, a gente imagina que, no fim das contas, acabaram que as próprias redes desses profissionais acabaram suprindo essas necessidades, principalmente aí também a figura dos conselhos. Então, como os conselhos e os órgãos de classe acabaram atuando nesse momento para suprir? Hilda, essa falta de informação, essa falta de preparo e de diretrizes. Pronto, realmente não houve essa preparação, não houve, e foi bem colocado pelo companheiro, trocar o pneu com o carro em movimento. Então, não tinha como não fazer o trabalho, não estar no front, né? Então, foi terrível. Os conselhos começaram a elaborar moções, os conselhos começaram a elaborar orientações, a própria categoria entre si começou a dialogar de como é que estava fazendo, a questão da máscara, providenciar esse equipamento. Bem, fez-se o que podia, assim, a gente usou muita estratégia, né, para chegar até aqui. Na verdade, a gente continua utilizando, porque até o momento, já com 3 meses, acredito, já, né, na pandemia, nós ainda não tivemos acesso a esse equipamento sistematizado, a essa informação oficial. Depois de muito provocar, o Ministério da Saúde, pelo menos em relação aos agentes de saúde e agentes de combate às anemias, eles baixaram 2 notas de orientação ao profissional, de como ele iria daqui para frente trabalhar. As visitas, segundo essa nota de orientação, deverá ou está acontecendo de forma não mais adentrando dentro do domicílio, mantendo o distanciamento de 1,5 m a 2 metros. A visita passa a ser peridomiciliar, não mais dentro do domicílio. Enfim, mas assim, o que mais nós tínhamos necessidade não nos foi dado, que era exatamente a orientação de como a gente iria tranquilizar a comunidade ou orientar a comunidade a se prevenir. A única coisa que foi dita e está sendo dita sempre é: fique em casa, utilize a máscara, lave as mãos com água e sabão, use o álcool em gel. Mais do que isso, não existiu para a nossa categoria, né? Então, é muito disso aí que vem o pânico, que vem o medo, né? Eu estou lidando com uma coisa que eu não sei, não conheço, tenho que levar a informação, é a minha obrigação, eu tenho que levar a informação, até porque a comunidade ela busca isso no agente comunitário de saúde, mas eu não tenho a informação real,
eu não tenho a segurança naquilo que eu vou passar. Então, a gente foi buscar isso através de outros organismos que pudessem estar realmente nos preparando, e aí a gente formou redes com o pessoal da ANEPS, com o pessoal das práticas integrativas, com os conselhos, com as instituições que a gente se relaciona, né, no dia a dia, porque senão nós realmente não teríamos absolutamente nada vindo da parte da gestão em si, né, em todos os níveis, né. Então, assim, nós ainda estamos enfrentando isso, né? Nós já estamos enfrentando isso. Hoje nós nos sentimos um pouquinho mais, vamos dizer assim, tranquilos, entre aspas, porque nós criamos essas estratégias. A partir daí, nós passamos a trabalhar muito via redes sociais, orientamos os agentes comunitários de saúde a criar os seus grupos de WhatsApp com as pessoas do seu território, de criar as listas de transmissão e começar a estar realmente atuando dessa forma, para se prevenir, e para prevenir também a população. Então, a gente está utilizando toda sorte de, vamos dizer assim, de estratégia para se manter presente, né, para fazer o trabalho, mas minimamente se proteger. Já que o poder público não está se demonstrando tão preocupado com a proteção do profissional, então somos nós que temos que tomar os devidos cuidados. Também não podemos, né, ir de cara limpa e realmente se expor tanto. A gente está fazendo esse trabalho dessa forma, criamos os nossos próprios, vamos dizer assim, panfletos informativos a partir daquilo que a gente buscou com essas redes de apoio. Então, a gente mesmo produz, e aí a gente vai via rede celular, via rede social, WhatsApp, grupo de transmissão. É interessante dizer que os casos, né, os casos confirmados dentro do nosso território, a gente tem feito um monitoramento desse paciente, da família desse paciente, né? Estamos fazendo esse monitoramento das pessoas que também vêm de fora, estão vindo de outros estados para o nosso território. A gente está realmente fazendo esse acompanhamento para ver se tem algum sintoma gripal. Se tiver, a gente já faz a orientação que deva procurar a unidade de saúde, faz um link com as nossas enfermeiras, que são nossas supervisoras, de que chegou alguém diferente no território, de onde veio, é filho de quem, está onde, veio fazer o quê. Então, tudo isso a gente está fazendo para minimizar essa situação. Agora, não é fácil, não está sendo fácil. A cada instante aumenta muito o número de casos. Por exemplo, eu estou aqui no município de Maracanaú, no estado do Ceará. O meu município, nós já estamos com mais de 100 óbitos, né? Mais de 100 óbitos. E as pessoas, muitas apavoradas, mas também nós temos aquelas que ainda acham que não é tudo isso. Esses aí são os mais preocupantes, que estão nas ruas, acho que existe um exagero muito grande, que é perseguição política com alguém, com A ou com B, que, na verdade, não é desse jeito, e essas pessoas são as pessoas que a gente tem realmente ficado, vamos dizer assim, na cola, para realmente levar essa informação, tentar fazer com que essa pessoa permaneça em casa, se puder, né? Outra questão que eu acho que é importante colocar aqui nesse diálogo é que muitas das famílias que nós assistimos não têm um mínimo de condição de fazer o isolamento se realmente for acometido, uma casa pequena, um quarto com 6 pessoas morando dentro, um banheiro único, sem a menor estrutura, para ser utilizado por todos, não tem água potável encanada dentro de casa, fica difícil trabalhar dessa forma, né? Você dizer para essa pessoa que ele tem que ficar isolado, que ele tem que ficar dentro de casa, é muito complicado.
Então, essa é a nossa realidade no dia a dia. E nós estamos aí se superando. Acredito que dentro das nossas possibilidades, fazendo o melhor de nós, tentando nos superar a cada dia e, se Deus quiser, vencer esse grande desafio. Acredito que ninguém imaginava um dia estar vivendo uma situação dessa, mas estamos e temos que fazer o melhor de nós, e é isso que nós temos feito, com medo, em pânico, despreparados, desprotegidos, né? Sem valorização, mas estamos fazendo a nossa parte dentro do nosso possível. Muito bom, Valquírio. No contexto do Conselho Federal de Enfermagem, nós já começamos aqui a lidar com as questões de Covid, ainda ali na segunda quinzena de fevereiro, próximo ali, quando foi confirmado o primeiro caso suspeito, a confirmação, se não me falha a memória, foi dia 26 de fevereiro, que foi oficialmente confirmado, né, o primeiro caso de Covid no Brasil. Naquele período ali, nós já vínhamos recebendo no Conselho Federal de Enfermagem algumas inquietações de profissionais, enfermeiros e técnicos e auxiliares de enfermagem a respeito dessa novidade que era naquele momento, né, a Covid-19 e o novo coronavírus. E ainda nesse período, o Conselho Federal de Enfermagem, por meio da Câmara Técnica de Atenção à Saúde, né, que é uma das nossas câmaras técnicas, emitiu um parecer técnico de orientação aos profissionais de enfermagem. Então, isso foi, na verdade, o nosso primeiro movimento relacionado aos profissionais de enfermagem. No dia 12 de março, quando foi reconhecido oficialmente pela Organização Mundial de Saúde o caráter de pandemia da Covid-19, o Conselho Federal de Enfermagem, através de uma reunião da sua diretoria, tomou duas decisões que passaram a ser a base de todo o trabalho que o COFEN tem feito até aqui. A primeira decisão da diretoria foi não fechar os conselhos de enfermagem durante o período de pandemia. Seria reduzir, ver o que poderia ser feito à distância, o que poderia ser ofertado via online, mas não deixarmos de dar suporte aos profissionais de enfermagem. Então, a diretoria do Conselho Federal de Enfermagem entendeu que ela não poderia fechar os conselhos e abandonar e deixar os profissionais de enfermagem à própria sorte nesse momento. Seria esse o sentimento que teria a categoria se nós fizéssemos isso. Então, essa foi a primeira decisão. A segunda decisão tomada naquele dia pela diretoria foi constituir o comitê de crise, o comitê gestor de crise do Conselho Federal de Enfermagem, para justamente acompanhar esse cenário epidemiológico, analisar o contexto epidemiológico de cada semana e, a partir daí, buscar informações, né, colher informações e ir em busca de informações e, a partir daí, encaminhar suas análises para a diretoria do COFEN e para a diretoria de todos os conselhos regionais, para que esses gestores pudessem tomar as suas decisões, tendo todas as informações possíveis que nós pudéssemos coletar para dar segurança às decisões que eles precisariam tomar. A partir daí, nós passamos a colocar em prática um programa de capacitação, um programa de orientação aos profissionais de enfermagem. Porque, como bem disse a Hilda, não houve, vamos dizer assim, esse suporte, né, oficialmente. E talvez isso tenha sido consequência
do próprio modelo que o Brasil adotou de combate à pandemia, porque desde o início, apesar de haver um esforço, vamos dizer assim, do Ministério da Saúde em emanar recomendações de caráter mais geral, nós não conseguimos ver na prática ser instituído uma coordenação única de medidas tomadas em caráter nacional. Não que todos os estados fossem fazer a mesma coisa, mas terem diretrizes gerais para balizar o trabalho desses estados. Então, o que a gente percebe é que não há uma harmonia entre os entes federativos para a tomada de decisões, para acompanhamento, para levantar informações, para análise de informações. E, como consequência disso, uma delas, são muitas, mas uma delas diz respeito ao treinamento das equipes de saúde. Então, a partir do momento que nós percebemos que a nossa categoria de profissionais de enfermagem estavam inseguros com relação à Covid-19, o Conselho Federal de Enfermagem passou a buscar essas informações, passou a estudar esses protocolos, e nós a partir dos protocolos oficiais, né, da Anvisa, do Ministério da Saúde, da própria Organização Mundial de Saúde, nós passamos a fazer uma releitura desses protocolos e direcionar e filtrar as informações que seriam as mais relevantes ou as mais fundamentais para os profissionais de enfermagem, e passamos a produzir os nossos próprios guias de recomendação pautados nesses protocolos oficiais. Então, isso foi uma das medidas que nós adotamos, e esses protocolos estão de fácil acesso no próprio site do COFEM. Além do site do COFEM, nós criamos um outro site, que é Juntos contra Coronavírus, para replicar também essas informações, e também desenvolvemos um programa de atualização dos profissionais de enfermagem com relação a medidas de biossegurança voltadas ao paciente da Covid-19, seja suspeito ou confirmado, e também de assistência de enfermagem em unidade de terapia intensiva para enfermeiros e para técnicos de enfermagem. E esses cursos são cursos de 40 horas semanais, 40 horas, desculpa, não semanais, mas a carga horária total deles são de 40 horas, é disponibilizado online, são cursos gratuitos, e que neste primeiro momento eles foram preparados pela Universidade Federal de Santa Catarina, que em parceria com o Conselho Federal de Enfermagem, e neste primeiro momento nós estamos com o alvo de atingir 300 mil profissionais de enfermagem. Eles foram disponibilizados agora no início de maio, durante a segunda quinzena de abril foi a fase de preparação, e eles foram disponibilizados agora na primeira quinzena, no início de maio. E são cursos que são certificados, e ao final do curso, os profissionais recebem um certificado que comprova que ele fez um preparo prévio relacionado às questões, à assistência do paciente com Covid-19. Esse foi um dos... as nossas ações direcionadas ao preparo, à atualização dos profissionais de enfermagem para esse contexto epidemiológico que nós estamos vivenciando, o COFEM resolveu e adotou essas medidas. Com relação à proteção dos nossos profissionais, vamos dizer, a proteção física, nós também, o COFEM desenvolveu aqui um programa de aquisição de máscaras N95. Então, o COFEM já conseguiu fazer compra de 3 lotes, né, cada lote com 100.080 máscaras. Essas máscaras são distribuídas em todo o território nacional por meio dos conselhos regionais. O COFEM repassa, distribui esses lotes entre os conselhos
regionais de enfermagem, e os conselhos têm essa triagem de quais são as instituições de saúde que estão com maior dificuldade para fornecer esses equipamentos, e aí esses equipamentos são doados, as máscaras N95 são doadas para essas instituições. Nós temos uma promessa aí de um fornecedor nacional de que pode aumentar a disponibilidade desses equipamentos para o COFEM. Até agora foi o que nós conseguimos adquirir, e estamos trabalhando na aquisição, né, de novos lotes de máscaras N95 para serem distribuídas nas instituições de saúde. Mas vejam bem que isso assim, são ações, como a Hilda referiu, são ações que são tomadas, são iniciativas que são tomadas por conselhos, por órgãos, por sociedades de especialistas, por associações de profissionais que atuam na área da saúde, mas a gente não viu, né, os entes governamentais, em especial, se organizarem para isso. Então, a grande questão e a grande consequência, o reflexo do que a gente vê hoje no Observatório da Enfermagem, do que vocês conseguiram detectar na pesquisa que vocês realizaram aí, isso tudo é um reflexo desse momento, dessa falta de alinhamento que existiu e que, infelizmente, continua existindo entre os entes governamentais, o federal, o estadual e o ente municipal. Então, e esse reflexo tem tido um efeito negativo muito grande, muito forte, infelizmente, nos profissionais de saúde, que hoje o Brasil também detém esse recorde, né? Infelizmente, de ser o país do mundo com o maior número de profissionais de saúde afetados. Mas talvez porque, de fato, as nossas autoridades, em especial as autoridades que atuam no contexto estadual e municipal, não tenham verdadeiramente acreditado que esse vírus teria o impacto tão acentuado como como nós estamos observando nesses dias na sociedade brasileira. Então, assim, de uma forma resumida, então, essas foram as ações que o COFEM adotou para buscar minimizar esse efeito do despreparo dos profissionais de saúde, e, no nosso caso, dos profissionais de enfermagem, em lidar com esse novo cenário epidemiológico que nós estamos vivenciando. Nossa, para a gente que estuda políticas públicas, fica muito evidente que, no fim das contas, são os conselhos que vão atuando e fazendo o papel do Estado na total ausência do Estado. E se a gente imaginava que isso era uma questão prioritariamente federal, o Valquírio acaba de nos ressaltar que isso também acaba sendo refletido também em estados e municípios, essa descrença do impacto dessa pandemia, e que se não fosse o trabalho dos conselhos e desses órgãos, a gente estaria numa exposição muito maior, numa situação ainda mais grave e com condições ainda mais precárias para os trabalhadores da ponta. Agradeço muito a fala e acho que, pegando um pouco esse gancho, acho que vocês ambos relataram essa questão, esse esforço de levar informação, no caso do COFEM, até levar equipamento, de tentar suprir um pouco essa necessidade. Mas, junto com isso tudo, a gente tem uma outra dimensão muito importante que a gente tem vivido atualmente, que é a questão da desinformação, das fake news, que a gente fala, né? Que acredito que seja um outro elemento que acaba deixando ainda mais complexo o trabalho de vocês. A gente escuta relatos aqui que tem lugares que, inclusive,
as pessoas se recusam a receber máscaras, são distribuídas para a população máscara e as pessoas se recusam a receber porque acreditam que não tem qualquer impacto ou que não tem qualquer serventia nesse momento. Então, eu queria que vocês pudessem discutir um pouquinho essa questão, como vocês enfrentam e estão lidando com essa questão das informações falsas, das fake news nesse momento no trabalho de vocês. Vamos começar agora com o Valquírio. Pode ser? Pode ser. Bom, com relação à questão da desinformação, só pegando um pouquinho o raciocínio do tema que nós acabamos de conversar, a falta vamos dizer assim, a deficiência de divulgação oficiais, né, da divulgação de informações cientificamente comprovadas e informações que possam ser colocadas em prática pela população, ela teve um efeito, num primeiro momento, também nos profissionais de saúde, que foi, na verdade, o efeito de desinformar, né? Como não havia a divulgação oficial, então passou a surgir nas redes sociais de saúde, dos profissionais de saúde, diversas orientações que eram orientações totalmente equivocadas para que eles pudessem se proteger no seu ambiente de trabalho. E isso, apesar de todo o esforço, né, que os órgãos, tanto os conselhos e associações da área da saúde têm feito, em muitos casos a gente ainda consegue perceber esse comportamento, né, de divulgar determinadas informações que, de fato, não têm nenhuma eficácia. E mais com relação diretamente à questão das fake news, então, hoje a gente vê nas mídias sociais, de um modo geral, as orientações e notícias as mais absurdas possíveis, né? De que determinado chá associado com determinado temperatura de água vai curar a Covid-19, que determinado medicamento já tem 100% de eficácia. E, infelizmente, a gente tem que também dizer isso, algumas dessas informações são oriundas de profissionais de saúde, né? Infelizmente, tem determinados profissionais de saúde que, talvez em busca de uma notoriedade, talvez em busca de ficar conhecido nas mídias sociais, venham a entrar por esse caminho de divulgar informações que, na verdade, pode levar ao agravamento do estado de saúde de muita gente, pode, inclusive, levar pessoas à morte. E, pensando nisso e percebendo isso, o Conselho Federal de Enfermagem e os conselhos regionais de enfermagem, nós firmamos aqui e assinamos um pacto, vamos dizer assim, um consórcio de instituições que se uniram para combater as fake news. Então, hoje, o Conselho Federal de Enfermagem também é uma instituição que direciona o seu olhar para averiguar as informações que estão sendo disseminadas pelas redes sociais, em especial pelas redes sociais de profissionais de enfermagem, para justamente monitorar a ocorrência de fake news e orientar adequadamente não só os profissionais de enfermagem, mas também a sociedade. Então, é fundamental, né, que todos nós que estamos lidando diretamente com essas questões relacionadas a fake news, a Covid-19, estejamos atentos a essa questão dessas notícias falsas, dessas informações que colocam em risco
a vida de terceiros, porque o fundamental é um papel de preservação da vida. E não é só da vida daqueles que estão internados, não é só da vida daqueles que estão no ambiente hospitalar ou no ambiente de uma instituição de saúde, seja ela de qual for o seu nível de complexidade. Mas é tratar e cuidar e zelar pela vida no seu contexto geral. Então, o Conselho Federal de Enfermagem, junto com os conselhos regionais, estão nesse enfrentamento também das fake news. Estamos atuando, estamos monitorando por meio, como eu já falei anteriormente, das nossas redes sociais, e devemos sim dar uma importância grande para isso, porque boa parte da população não tem acesso às informações que nós temos, não tem acesso à compreensão geral do que é a Covid-19 e podem colocar em prática determinadas condutas orientadas, né, por essas pessoas que, na verdade, vão colocar em risco a sua vida. Ida, imagino que para você a situação seja ainda mais, para vocês a situação para os agentes comunitários e de endemia seja ainda mais estratégico essa questão, né? Mais grave, mais sensível essa questão das notícias falsas, porque são vocês que muitas vezes fazem chegar a informação onde normalmente pelos veículos tradicionais acabam não chegando, né? Com certeza. É incrível como, nesse aspecto, a nossa categoria se torna ainda mais imprescindível, né? Porque nós estamos no dia a dia, nós estamos a todo instante com contato direto com as pessoas. E, lamentavelmente, as redes sociais, nesse aspecto, muitas vezes nos atrapalham por demais, né? Nós temos famílias que são orientadas aí pelas redes sociais que limão, mel e alho resolve o problema do coronavírus, que evita que se eu tomar todo dia uma porção dessa mistura, eu estou protegido e eu não preciso mais de mais nada. Não preciso usar máscara, não preciso estar lá com esses cuidados absurdos de lavar as mãos constantemente. Então, é complicado, né? E a gente tem essa missão. A nossa missão número 1 é levar a informação, é através da informação educar em saúde, para promover a saúde e para prevenir as doenças. Então, a fake news tem atrapalhado demais. As pessoas não leem a informação e já vão propagando, já vão divulgando como se fosse uma verdade absoluta. Então, pensando nisso, a Confederação Nacional, em parceria com as Redes Cordiais, que é um projeto que trabalha aí a fake news e a disseminação do ódio pelas redes sociais, nós estamos fazendo um curso exclusivo para as lideranças dos agentes comunitários de saúde, que vai ser replicado aí para todos os agentes de saúde que a gente puder alcançar, porque é realmente um problema sério, um problema grave, que tem atrapalhado muito o trabalho da saúde como um todo, e principalmente a nossa informação. A gente chegar na casa da Dona Maria e ela está tomando o melzinho com limão, porque ela tem certeza que com aquilo ali ela não vai ser acometida com o coronavírus, e a gente tem que rebater aquilo ali. Ah, não, mas foi um médico na rede social que eu vi, o doutor fulano de tal, que deu essa receita, ele é médico, e a gente tem que dizer que não é assim, que aquilo não é verdadeiro, que o coronavírus nós ainda não temos uma medicação específica para cura, que nós não temos, que é o único meio de se prevenir sim lavar as mãos, se manter afastado, né, isolado socialmente, lavar as mãos com água e sabão, né, que nós não temos ainda uma vacina, mas que nós vamos ter que ter esses cuidados, né? Isso é o papel do agente comunitário de saúde, a gente tem que fazer isso com muita ênfase, a gente tem que realmente ter
a segurança para transmitir isso. Graças a Deus que o agente comunitário de saúde, o bom agente comunitário de saúde, ele até tem a confiança do povo. Então, quando eu chego e digo que isso não é bem assim, isso não é dessa forma, eles vão realmente ouvir a minha voz. A voz do agente comunitário de saúde fala alto, tem um respaldo muito grande, tem a confiança do povo, e é por isso que a gente precisa, cada vez mais, preparar esse exército, porque nós somos um exército no Brasil inteiro, em todos os municípios do país, existe o agente comunitário de saúde, e ele tem que estar seguro, preparado, prevenido, para ajudar a combater essa pandemia. Nós ficamos muito felizes quando nós ouvimos a fala da pesquisadora da Universidade de Harvard, numa dessas audiências públicas da comissão externa da Câmara, afirmar categoricamente que o Brasil tem as armas que precisa para vencer essa guerra, a começar pelo agente comunitário de saúde, porque ele leva a informação real e, através do convencimento, que esse convencimento nós temos, as pessoas passarem a realmente se cuidar, se prevenirem, e com isso a gente diminuir o índice de contágio, a gente conseguir evitar que pessoas venham a óbito, simples e puramente pela falta de informação ou pela informação errada, pela informação falsa, através das fake news. E, mais à frente, nós ficamos outra vez felizes quando a gente escuta o doutor Drauzio Varela, também em uma de suas lives, afirmar que, se o governo investir no papel do agente comunitário de saúde, preparar, capacitar, valorizar, estimular, nós venceremos essa guerra como vencemos já tantas outras, né? Foi esse agente comunitário de saúde que ajudou a vencer o período da cólera, foi esse agente comunitário de saúde que convenceu as mãezinhas a amamentar os seus filhos, porque o leite materno é a primeira vacina, e com isso a gente conseguiu diminuir grandemente a mortalidade infantil através dessa fala simples do agente comunitário de saúde, de dizer para ela e afirmar e ela confiar que água, um copo com água, com um pouco de sal e um pouco de açúcar é um soro que vai curar de uma diarreia e que a diarreia mata, e nós com isso diminuímos o número da mortalidade infantil com atitude simples. Da mesma forma é o coronavírus, atitude simples, lavar as mãos com água e sabão, utilizar uma máscara, evitar falar próximo, manter uma distância, né? E a gente vai, sem sombra de dúvida, conseguir controlar essa pandemia, porque o coronavírus ele já é uma realidade e nós vamos ter que aprender a conviver com ele. Chega a ser emocionante ouvir vocês falarem, porque a gente pesquisando acaba tendo uma dimensão, mas só escutando vocês que de fato a gente consegue entender todos os meandros, a complexidade que de fato estar enfrentando, e aí no nosso caso no Brasil, meio que contra tudo e contra todos. Infelizmente, nós estamos já super no final do nosso seminário aqui, do nosso bate-papo. Então, tínhamos mais perguntas, mas aí, enfim, eu vou passar para vocês para uma fala de alguma proposta ou consideração final que vocês tenham nesse momento, e depois eu passo para a Gabriela para que a gente possa encerrar. Valquírio? Bom, aqui do ponto de vista aqui do Conselho Federal de Enfermagem, nós avaliamos que nós estamos passando, na verdade, vamos dizer assim, por um momento mais crítico, né, da pandemia. Mas quando a curva estiver descendente, não significa que o coronavírus foi embora. Nós vamos ter que, na verdade, aprender a conviver com a presença, né, desse vírus por um longo tempo ainda. Então, assim, é preciso que
a sociedade, de um modo geral, nós estejamos atentos a essa questão e tenhamos isso bem com bastante clareza, de que quando os casos reduzirem, que quando passar esse período em que há milhares de mortes todos os dias, há milhares de novos casos todos os dias, não significa necessariamente que a pandemia foi embora. Ou que a pandemia pode ter ido embora, mas não o coronavírus. E é necessário também que as nossas autoridades sanitárias e governamentais tenham essa perspectiva e que busquem adotar aí as políticas para que a gente possa, de fato, controlar essa incidência, né, desse novo coronavírus. Então, assim, isso é fundamental, mas, por outro lado, a gente fica com um certo receio e com muita incerteza quando a gente vê no cenário atual medidas de flexibilização sendo tomadas sem que os indicadores epidemiológicos apontem para a racionalidade das medidas de flexibilização que estão sendo adotadas atualmente em algumas cidades brasileiras. E isso, para a gente, é um momento de grande preocupação, porque se alguns lugares, se algumas localidades, a pandemia, a Covid-19, a incidência, a questão de casos, estava já atingindo uma certa um certo controle, vamos dizer assim, uma certa estabilidade. Com essas novas medidas, isso tudo pode mudar em poucos dias, em poucas semanas. E a gente pode passar a viver novamente períodos de muita consternação a nível, num contexto mais nacional. Nós só queremos também dizer e salientar que é preciso que as autoridades governamentais também se preocupem mais e se empenhem mais em proteger os profissionais de saúde. Nós estamos vendo uma preocupação muito grande, e é uma preocupação que é necessária, de fato, em abrir novos leitos, comprar equipamentos para dar suporte a esses novos leitos, sejam respiradores, sejam monitores, mas nós não temos, infelizmente, visto o mesmo empenho em adotar medidas que, de fato, protejam o elemento humano que vai lidar com esse novo leito, que vai fazer com que esse novo leito, de fato, tenha capacidade para atender alguém. Porque o leito por si só e um paciente deitado numa cama com os mais diversos equipamentos, por si só, isso não vai salvar a vida de ninguém. É necessário ali ter o elemento humano. E esse elemento humano precisa ser protegido. O profissional de saúde, desde o agente comunitário de saúde até os profissionais que lidam nas unidades de terapia intensiva, eles precisam ter medidas de proteção adequadas e eficientes para que eles possam, de fato, realizar o seu trabalho com segurança e possam também assistir a sociedade com eficiência, com maior eficiência e com maior segurança. Então, o que nós esperamos da sociedade, o que nós esperamos das autoridades é que elas também tenham esse olhar voltado, em especial, para o elemento humano que está lidando com a sociedade, que está recuperando a saúde da nossa sociedade. E também agradecer, né, ao convite, mais uma vez, né, que vocês aí da Fundação Getúlio Vargas nos fizeram de participar dessa conversa, dessa discussão de ideias, e também dizer aos profissionais de saúde, em especial aos profissionais de enfermagem
que estejam acompanhando este momento aqui, que o Conselho Federal de Enfermagem, os Conselhos Regionais de Enfermagem, reconhecem o esforço, reconhecem o papel social que eles estão fazendo, mesmo com o medo, mesmo com a ansiedade, mesmo com a preocupação, né? E muitas vezes com o sofrimento psíquico que eles estão tendo, de lidar com o sofrimento de terceiros, né? Seja do paciente, seja dos acompanhantes, e de lidar com o seu próprio sofrimento, ao retornar para casa, de que a preocupação e o receio de que não sejam eles os vetores a levar o novo coronavírus para as pessoas da sua família, mas que ainda assim eles estão ali prontos, eles estão ali aptos a atender a sociedade, a prestar o seu serviço, a prestar o seu trabalho da melhor maneira que eles são capazes de executar. Hilda, suas considerações finais. Ok. Então, assim, é dizer que, para mim, esse foi um prazer estar aqui nessa roda de conversa, nesse bate-papo, onde a gente está colocando aqui as dificuldades da nossa categoria, ouvindo também as dificuldades das demais categorias de profissionais de saúde. Dizer que nós estamos aqui à disposição, né, dos debates, e fazer a provocação, sim, aos governantes, aproveitar o espaço e deixar o nosso recado, que nós precisamos ser olhados com um olhar mais responsável, né? Nós estamos falando de mais de 300 mil profissionais espalhados no Brasil inteiro, que está no dia a dia do povo, da comunidade, que vivencia e vive esse sofrimento. Nós somos um profissional diferenciado dos demais, porque nós somos aquele profissional que está à disposição da sua comunidade 24 horas. Nós não temos turno de trabalho, nós temos 8 horas de serviço. Nós estamos dentro, no meio da comunidade, à disposição para qualquer problema, para qualquer... Então, esse profissional ele precisa, por demais, ser olhado com um olhar mais responsável. Nós precisamos ser melhores valorizados em todos os aspectos, né, de valorização, seja ela de capacitação, seja ela de proteção, seja ela até de salários mesmo. Nós somos um profissional desprovido de tudo isso, mas somos um profissional que fazemos a diferença. Somos a primeira presença do Sistema Único de Saúde na vida do cidadão. Nós somos aí, eu não sei se foi a Gabriela que disse, não me lembro bem, nós somos a raiz do SUS, nós somos os únicos profissionais exclusivos do Sistema Único de Saúde. Esse Sistema Único de Saúde que está dando show dentro dessa pandemia. Um Sistema Único de Saúde que estava totalmente sucateado, estava sendo negligenciado, estava totalmente... o governo deixando tudo a ver em relação ao Sistema Único de Saúde. E hoje, é esse Sistema Único de Saúde que a gente vê aí na grande mídia, né, sendo visto, sendo lembrado, de forma ainda muito precária, porém dando o seu melhor. Cada profissional, médico, enfermeiro, técnico, psicólogos, fisioterapeutas, agentes de saúde, se superando de uma forma incrível para ver o Brasil passar por esse momento terrível, para ver o mundo passar por esse momento terrível. Nós temos certeza que, após essa pandemia, nós vamos ter um SUS diferente, uma saúde diferente, porque o profissional está reagindo. Não é porque o político quer, não é porque o governo quer, porque não quer, mas é porque o profissional que faz esse Sistema Único de Saúde, ele está se superando e, com isso, com certeza, renovando as suas forças para realmente vencer essa guerra e sair dessa guerra cada vez mais forte. Assim são todos os profissionais e assim são os agentes comunitários de saúde.
não são vencidos, não se dão por vencidos. Mesmo diante de todas as dificuldades, se superam e realmente se refazem de uma forma fantástica. Então, aqui é deixar os meus parabéns a todos os profissionais de saúde, e, em especial, claro, né, puxar a brasa para a minha sardinha, aos meus agentes de saúde, aos meus agentes de endemias do Brasil inteiro. Nós vamos passar por essa juntos, porque juntos nós somos mais fortes. Posso? Que honra poder escutar vocês. Antes de passar para a Gabriela, só queria me despedir, então agradecer muito. Para mim foi uma honra, um orgulho poder compartilhar essa mesa com vocês. Dizer que, enfim, ficaram algumas perguntas a serem feitas ali no Facebook da Escola do Parlamento, então convido Hilda e Valquírio, se vocês puderem passar lá, e aí a gente vai interagindo lá diretamente com eles depois para poder conversar e suprir as dúvidas que ficaram. E, por fim, passar a agradecer mais uma vez essa oportunidade e passar para a Gabriela encerrar. Obrigada, Jordano. Queria agradecer muito, Valquírio e Hilda, por terem disponibilizado esse tempo, terem lido o relatório, terem conversado com a gente. Acho que todos nós aqui e o Núcleo de SUS da Burocracia somos pró-SUS acima de tudo. Não tem saída que não seja pelo fortalecimento do SUS e não existe SUS que não seja pelo fortalecimento dos profissionais da ponta, né? Como vocês disseram, esses profissionais da saúde, nesse momento, estão atuando como verdadeiros heróis, com toda a cara e coragem, né? Estão lá enfrentando e lutando por todos nós, mas são heróis humanos. E como eu ouvi uma vez também em algum debate que a Hilda estava fazendo, não adianta ser herói morto, né? Por isso que a gente tem que brigar pelo fortalecimento e pela proteção desses profissionais. E eu acho que a fala de vocês mostra como, na ausência do Estado, a gente tem outros atores que ocupam espaço, e ainda bem que a gente tem esses atores que ocupam espaço, como o CONATS e COFEN, entre outros, e que conseguem, de alguma forma, dar respaldo para esses profissionais. Então, eu só tenho a agradecer a vocês por compartilhar todos esses aprendizados conosco, por estarem nessa batalha, fortalecendo o SUS e fortalecendo esses profissionais, para que eles possam também nos proteger. Eu ouvi de um pesquisador algum tempo atrás que fazer pesquisa é chegar à conclusão daquilo que todo mundo sabia, mas que pelo menos agora a gente tem dados para comprovar, né? E eu acho que depois de ouvir os comentários de vocês, a nossa pesquisa é exatamente isso, é tudo que a gente sente, mas que de alguma forma a gente quer conseguir ter dados, inclusive para fortalecer o debate público. Eu quero colocar à disposição, me colocar à disposição enquanto professora, pesquisadora, e colocar à disposição o nosso grupo, o NEB, para fazer qualquer tipo de parceria e visibilizar as ações de vocês, o que a gente puder fazer em prol do fortalecimento dos profissionais e do fortalecimento do SUS, para que a gente possa juntos, né, enfrentar essa crise. Então, mais uma vez, obrigada pela parceria de vocês, obrigada pelo tempo, pela ajuda na pesquisa toda. Estamos aqui juntos e juntas à disposição de vocês. Obrigada a todos e todas, e obrigada também à Escola do Parlamento por essa parceria. Até mais, gente. Esse vídeo vai ficar depois no YouTube do Núcleo de SUS da Burocracia, caso vocês queiram disseminar, e a nossa pesquisa também vai estar no site, o relatório no site do Núcleo de SUS da Burocracia. Acho que é isso. Obrigada. Boa noite, gente. Ok, boa noite. Obrigada. Boa noite. Tchau. Tchau.